Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a professora Ana Carolina, vamos para mais uma aula de biologia e o tema de hoje é o sistema circulatório dos mamíferos. Vamos falar sobre a circulação, como que ela acontece, quais são os gases que são transportados e o que mais também passeia na circulação entre os animais. Vamos lá? Objetivos então da aula de hoje: compreender as características do sistema circulatório em mamíferos e entender o funcionamento do sistema circulatório dos mamíferos partindo do estudo do sistema dos seres humanos. Então a gente vai fazer uma comparação, entre os mamíferos e seres humanos em geral, ok? E a gente vai começar com uma reportagem. A reportagem que saiu na BBC News, Brasil, diz assim: cientistas desvendam mistérios do maior coração do mundo. Pesando 180 quilos, o coração teve que ser banhado em cerca de 3.800 litros de formaldeído para evitar sua rápida decomposição. Esse maior coração de quem será, De qual animal que tem qual animal será que tem um coração tão grande? Será que esse coração é parecido com o nosso? Bom, se você pensou na baleia azul, sim, é a baleia azul, Que é o maior mamífero aquático do planeta Terra, Então esse coração gigantesco é dela, tá? E sim, ele é bem parecido com o coração de outros mamíferos. Ele vai ter as 4 cavidades e tudo mais, o sangue não se mistura, Por isso que a gente fala que é um sistema fechado, quer dizer que o sangue não se mistura, o sangue, o oxigênio e gás carbônico não se misturam e também não saem dos vasos sanguíneos, ok? Um coração tão grande, como o dessa reportagem, só, claro, poderia ser da baleia azul, que é o maior mamífero marinho. Como seria a circulação sanguínea num coração grande assim? Como será que é o coração dos outros mamíferos? Então, é como eu já falei, na verdade, Os mamíferos, em geral, eles vão ter o coração com 4 cavidades e nessas 4 cavidades vão circular ali o sangue rico em oxigênio, vai circular também o sangue rico em gás carbônico quando ele está retornando ali para os pulmões, para receber mais um ciclo ali de oxigênio. Entre todos os mamíferos é bem parecido, ok? Então vamos lá, falando sobre a circulação, e o que tem a ver, vamos comparar com outras espécies, Então se você prestar atenção aqui nesse gráfico, a gente tem ali com relação à variação da temperatura e a variação do metabolismo e uma comparação ali entre o lagarto, que é, no caso, ectotérmico, ou seja, não consegue manter a temperatura do corpo constante, e do rato, que é endotérmico, que está representando os animais que conseguem manter a temperatura constante, no caso mamíferos e aves, ok? Então se você prestar atenção, conforme vai aumentando a temperatura, o lagarto ele começa a ter mais atividade, ficar mais ativo, porque eles dependem dessa temperatura mais alta para poder aquecer seu corpo e assim ficar mais ativos. Mamíferos, aves que conseguem manter a temperatura de forma constante, não dependem assim da temperatura externa, ok? Com relação ao metabolismo, que são aquelas reações químicas que acontecem no corpo, a partir da digestão e tudo mais, tá? Ela vai variar também, Entre ratos, por exemplo, com a temperatura mais alta, ele dá uma leve queda no metabolismo até que aumenta novamente, tá? Dos lagartos sempre vai subindo conforme a temperatura vai aumentando. Então tem uma oscilação ali entre mamíferos e aves com a taxa metabólica, Então vai mudar um pouquinho essa taxa metabólica de acordo com a temperatura. Por quê? Justamente para conseguir manter essa temperatura de forma constante, o metabolismo ele vai se alterar, ok? Bom, então a circulação entre os mamíferos em geral, ela é fechada, ou seja, o sangue não vai para fora dos vasos sanguíneos, certo? Ela é dupla e completa, isso quer dizer que o coração tem as 4 cavidades, do lado esquerdo passa um tipo de sangue, do lado direito um tipo de sangue diferente não, mas que tem gases diferentes na sua composição, certo? Tá? Então não há mistura ali entre o sangue venoso e arterial. Se você não lembra, sangue venoso é aquele que está rico em gás carbônico e o sangue arterial é aquele que está rico em gás oxigênio, ok? Então aqui está mostrando como é a circulação por inteiro, mostrando a grande e a pequena circulação que a gente vai esmiuçar mais para frente, tá? Então aqui o coração, como ele é, o coração geral de mamíferos, aqui partindo por base o coração de um mamífero humano, que ele tem as 4 cavidades, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Lembrando que o ventrículo esquerdo é aquele que vai bombear o sangue, pela artéria aorta, como mostra aqui em cima, para todo o corpo,
Então é aquele sangue rico em oxigênio que chegou ali através do átrio esquerdo, né? Bombeia para o ventrículo e assim vai para o corpo todo, ok? Então aquele movimento, né, de batida do coração, na verdade é o bombeamento do sangue para que ele possa sair do coração e ir para os seus lugares corretos, né? Do lado esquerdo vai para o corpo, do lado direito volta, né, para os pulmões para receber ali oxigenação, ok? Então aqui está mostrando com mais especificidade, né, a grande e a pequena circulação. Na pequena circulação é quando ele sai do coração e vai para os pulmões, certo? Recebe oxigênio e volta para o coração. Essa é a pequena circulação. A grande circulação é quando o sangue sai pelo lado esquerdo, passa pelo corpo todo e retorna para o lado direito, certo? Então, saindo o sangue do coração, ele vai para todos os lugares do corpo, desde o dedão do pé até, né, até o cérebro. Então, passa pelo corpo todo, sim, ok? O sistema circulatório, né, ele é formado pelo coração e vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos é que vão fazer esse transporte, né, do sangue pelo corpo e também, né, para os pulmões, tá? E ele é responsável pelos nutrientes também e o oxigênio que são levados, né, para lá e para cá dentro do corpo conforme a necessidade, tá? Os componentes, né, dentro deste sangue, dentro dos vasos sanguíneos, a gente está carregando o sangue ali, né, o sangue está sendo levado para lá e para cá, e esse sangue não tem só oxigênio ou só gás carbônico, na verdade tem uma mistura ali de gases que vem da respiração, certo? E também tem todos os nutrientes que vieram da alimentação, então que foram absorvidos pelo intestino delgado, por exemplo, também são levados pelo sangue, né? Para os órgãos, né? Para as células em geral ali, para que seja utilizada, né? Na forma de energia, por exemplo, carboidrato, né? As proteínas que são construtoras também vão ali para as células para construir novas células, isso dentro de todos os órgãos, certo? Dentro do sangue, a gente não tem então só os gases, a gente vai ter ali os glóbulos vermelhos, né? Que são as hemácias, que são aquelas células anucleadas que não têm núcleo e que vão carregar os gases, né? De oxigênio e gás carbônico para lá e para cá, tá? São células ricas em ferro e elas utilizam esse ferro, né? Esse mineral para justamente esse metal, né, para carregar esse gás da respiração. Então, oxigênio, gás carbônico é utilizado ali, levado pelos glóbulos vermelhos, tá? Aqui a gente está mostrando o leucócito basófilo, eosinófilo, neutrófilo, né? E são as células, são os glóbulos brancos que são responsáveis ali por fazer a defesa do nosso corpo, tá? Que vão produzir, por exemplo, fazem parte, né, dos anticorpos que vão nos defender de doenças, né, de agentes invasores. E também as plaquetas, que são fragmentos, né, de células, e as plaquetas são responsáveis por auxiliar na cicatrização, né, de machucados, né, por exemplo, algum vaso sanguíneo que tenha se rompido. Então, as plaquetas entram em ação ali para fazer aquela cicatrização superficial e, posteriormente, novas células vão surgindo ali por conta da divisão celular, mitose, ok? E que vão tomando o lugar daquele espaço, até que a casquinha possa ser eliminada, certo? Então, 60% é líquido, que é plasma, e o restante são glóbulos brancos, glóbulos vermelhos ali, que vão fazer parte, né, são as células que vão fazer tanto a defesa quanto carregar gases da respiração, tá? Então, o coração mais especificamente, né, é um órgão muscular que se localiza na caixa torácica, tá? E está entre os pulmões, ok? O coração, ele tem o tamanho mais ou menos do punho da mão fechado, né? Fica no centro, voltado para o lado esquerdo. Ele não fica exatamente no centro, fica voltado para o lado esquerdo. E ele faz dois movimentos, né? Que movimentos são esses? O de contração, que é a sístole, e o relaxamento, que é a diástole. Esses movimentos são justamente para empurrar o sangue para que ele saia do ventrículo e vá seguir o rumo dele, né? Então, do ventrículo esquerdo vai ser feito um movimento para que esse sangue saia pela artéria aorta e vá para o corpo todo, ok? A pressão com que o sangue sai do coração, ela é uma pressão normal, digamos assim, de pessoas adultas, é de 120 milímetros por mercúrio e a menor, né, a pressão alta é de 120 e menor de 80 milímetros de mercúrio, tá? Então, é assim que a gente afere ali, verifica se a pressão está ok. Então, tá dentro dos padrões médios
de uma pessoa adulta, que é de 12/8, que a gente chama, né? Que seria 120/80. Claro que algumas pessoas têm um pouco mais, outras pessoas um pouquinho a menos, tá? O que não pode é alterar demais. Uma alteração muito grande nessa pressão, aí pode ser, por exemplo, um problema de hipertensão, né? Que daí precisa de tratamento. Mas tudo isso vai ser verificado pelo médico, ok? Então, vamos para a primeira atividade. Dona Ivone foi ao cardiologista para investigar uma possível hipertensão e ela realizou as seguintes aferições. Então, foi durante durante todo um dia que ela fez essa aferição, né? Utilizou aquele aparelho para aferir a pressão e foram 3 dias, segunda, terça e quarta. Durante a manhã teve uma medição, sístole, a contração, diástole é o relaxamento. Então, aquela pressão da contração e do relaxamento. Lembra aquela do 120/80? É aí, 120 seria o valor médio de sístole, 80 de diástole. Então tem 3 medições, manhã, tarde e noite. Pode verificar que tem algumas diferenças ali, por exemplo, na segunda-feira foram 160, 16/9, na terça 12/9, na quarta 18/9. Então tem um pouco de alteração aí nessa pressão ao longo dos 3 dias e dos 3 períodos, ok? Claro que durante a alimentação, por exemplo, logo depois do almoço, não se deve aferir a pressão, justamente porque a pressão vai dar um pouco alterada porque a pessoa acabou de se alimentar, certo? Então o ideal é se alimentar, por exemplo, no meio da tarde, né? Aferir essa pressão, né? No meio da tarde, no meio da manhã e no início da noite, ok? Então ela usou seus dados, né? Ela levou seus dados e apresentou ao Dr. Jaime. Ele gentilmente respondeu: você apresenta um quadro de hipertensão. Ele prescreveu a medicação e Dona Ivone foi satisfeita para sua casa. Você saberia explicar por que será que o médico chegou a essa conclusão? Espera um pouquinho, eu já volto com a resposta.
aí, conseguiu chegar numa conclusão? Por que será que o médico, ele chegou nessa conclusão, né? Eu vou voltar aqui no slide anterior, ó. Então, 16 por 9, 12 por 9, 18 por 9. À tarde alterou um pouco, ó, 18 por 11, 19 por 11. E à noite, 12 por 9, 14 por 9. Se você prestar atenção, tem vários momentos em que está acima de 120, né? Acima de 12. E, no geral, não fica no 8, né? Vai sempre pro 9. Então, sim, há uma alteração na pressão, tá? Então, ó, a pressão da dona Ivone se mantém por longo período muito acima, né, do nível recomendado, que é 12 por 8 ou 120 por 80. E isso caracteriza ali um quadro de hipertensão e é por isso que ele indicou a medicação. Claro que a medicação não faz milagre, tem que cuidar da alimentação e praticar exercícios físicos também, ok? Então, principais estruturas do coração, né? Então, eu já falei que tem as 4 cavidades, né? Comentei sobre a artéria aorta, que é por onde sai o sangue que vai para o corpo todo, tá? Nós temos ali a veia cava superior, né? E a artéria pulmonar. A artéria pulmonar é a que leva ali para o pulmão o sangue, tá? Então, pericárdio é o tecido externo do coração, endocárdio é o tecido interno e o miocárdio, o próprio coração em si, né? O tecido muscular do coração. Além dos átrios e ventrículos e as válvulas tricúspide e mitral que vão separar ali o átrio do ventrículo. Então o sangue ele sempre entra pelo átrio e vai sair pelo ventrículo, ok? Claro que os vasos sanguíneos, a gente tem muitos vasos sanguíneos, né? E eles têm diferença de calibre, principalmente. As artérias, geralmente, são as mais grossas, né? Veias e artérias, a artéria, porque principalmente a artéria aorta, que leva o sangue para o corpo todo, então ela precisa ser de grosso calibre para aguentar a pressão que está passando ali, certo? Os capilares são os mais fininhos, que são aqueles que a gente tem no pulmão, por exemplo, onde vai ocorrer ali as trocas gasosas, né? Ou sai o oxigênio, entra gás carbônico e assim sucessivamente, ok? Então, artérias, né, levam do coração para o corpo, as veias do corpo para o coração, então faz o movimento contrário, e os capilares são aquelas ramificações que vão fazer ali, né, as trocas gasosas, que vão fazer a hematose, né? Então, quando você tem a troca do gás oxigênio pelo gás carbônico, por exemplo, no pulmão, né, o gás carbônico sai, o oxigênio entra, ok? O sangue, novamente, aqui nós temos as hemácias, né, o tamanho para comparar, né, as hemácias são aquelas células anucleadas que não têm núcleo, que vão carregar os gases do oxigênio. Os leucócitos, que vão fazer a defesa do corpo, são os anticorpos, tá? E as plaquetas, tá? Dos leucócitos existem vários tipos, né, a granulócito ou granulócitos, né? Então a gente tem linfócito, monócito, eosinófilo, basófilo, neutrófilo, que são aqueles que aparecem, por exemplo, num exame de sangue. Certo? Então a gente consegue ter mais ou menos, por exemplo, uma noção se a pessoa está com alguma infecção ou não, só comparando as quantidades de anticorpos, né? Se tem muitos anticorpos, independente de qual tipo ali, muito provavelmente a pessoa tem uma infecção, ok? Infecção pode ser causada por bactérias, por exemplo, tá? E vamos para a segunda atividade. Uma questão do Enem que foi adaptada. Um paciente deu entrada no hospital apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade para respirar, sangramento nasal. Observe a tabela e tente descobrir qual o motivo dos sintomas deste paciente. Então ele fez um exame de sangue no hospital, né? E apareceram essas informações. Então aqui tem os constituintes, né, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, a quantidade, né, para comparação de uma pessoa saudável, tá? E quanto apareceu ali para o paciente. Então, ó, 4 milhões de glóbulos vermelhos, 9 mil de glóbulos brancos e 200 mil de plaquetas. Compare os valores e tente descobrir qual será que foi o motivo desse paciente chegar até a entrada ali no hospital com esses sintomas. Pensa um pouquinho, já volto com a resposta.
E aí, conseguiu descobrir o que esse paciente tem, o que provavelmente esse paciente tem? Ó, ele tem cansaço, dificuldade em respirar, sangramento nasal, né? Comparando aqui, tem um pouco menos de glóbulos vermelhos do que deveria, glóbulos brancos está dentro do normal e plaquetas tem um pouco menos do que deveria, né? O normal é de 250 a 400, ele está com 200, né? Então, ó, o sangramento nasal deve provavelmente a baixa de plaquetas, tá? Que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Com relação aos glóbulos vermelhos, a diferença é pouca. Então, talvez tenha um pequeno quadro de anemia, nada que uma alimentação, né? Mudança na alimentação ali, com mais nutrientes, já não resolva, ok? A diferença maior seria mesmo nas plaquetas. Então, ele vai ter uma dificuldade ali na coagulação, então se machucar vai demorar mais para cicatrizar. Ok? Então, nessa aula nós estudamos as características do sistema circulatório dos mamíferos, anatomia e fisiologia do sistema circulatório, né? Fazendo a comparação ali entre seres humanos, né? Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.